Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo agora no YouTube ou nos ouvindo nas plataformas de streaming. Estamos aqui para mais um episódio muito especial do nosso podcast Escola em Voz. Te encontrar aqui uma vez por mês é sempre prazeroso, meu caro Anderson. Hoje comigo meu parça, meu amigo, meu camarada, novamente aqui para mais uma bateria de gravações e hoje iniciando com um episódio especial. Bem-vindo, Anderson Gross. Vamos lá? Vamos encarar um dia? Um dia de Santa Catarina chuvosa, um dia de BR 101, 282, 280, 470, 116. Venho de todos os lados. De onde você estiver vindo, onde você estiver circulando aí por Santa Catarina ou pelo sul do Brasil, parece que o sul está tomado aí por esse... É um ciclone que está vindo do Rio Grande do Sul, é? Ah, é? É. E os caras lá em Jaguaruna estão pegando ondas grandes lá, hein? Rapaz, lá a galera é forte. Né? Forte. Lá, maior onda do Brasil, Lucas Chumbo. Foi 16 metros, 15 metros, né? 14,90 alguma coisa assim. Na Laje da Jágua. E já tinha sido de lá o recorde, né? Tinha sido 13 metros, né? E agora... Tu vai na praia do Cardoso, que é lá no Farol de Santa Marta, tem dias que tu chega lá, aquela praia parece uma lagoa, assim, sabe? Sim. E aí tu começa a andar, conhecer os locais ali, eles têm muitas fotos. Ali tem uma colônia de pescadores, tradicional, e, né, tainha sempre chega ali também. Não só aqui. Ali tem muitos locais que eles têm fotos, pôsteres, quadros das ondas. É uma praia muito conhecida pelas ondas grandes, né? E tu olha aquilo lá, tu acha, não pode ser aqui, não tem como, é impossível. E realmente o negócio lá é punk, cara, é pesado. É surf que o pessoal, tu vê, esse cara, o Lucas Chumbo, ele tava fora do país, ele veio pro Rio e ficou esperando, monitorando, quando deram o sinal pra ele, ó, vem que tá bombando. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi pra Jaguaruna só pra pegar as ondas ali, com a equipe, que lá em Jaguaruna tem uma equipe própria pra isso, e rapidamente falando, né, ela entrou agora como a capital das ondas grandes, eles têm um projeto lá junto à prefeitura para tocar isso aí, fazer um nicho turístico maior em função disso. E tem que aproveitar, né? É a natureza dando essa possibilidade. Rony, hoje nós temos aqui um convidado, como é que se chama? De Garbo e Elegância? De Garbo e Elegância, especialíssimo. Um grande prazer tê-lo aqui hoje conosco. Eu já pego aqui pela aba aqui do livro, porque eu não quero falhar aqui, né? Com Jean Carlos de Abreu, autor, né, desse livro fantástico, né, cara? Mentes, Máquinas e Algoritmos, o novo código da administração do século da inteligência artificial, né? Voltado para a área de administração e uma área que todo mundo às vezes pensa, né? A administração tá conservadora, a administração não se renova, é um curso antigo, é um curso clássico, né? E aí a gente vê, né, alguém com sólida formação aí na área tanto da TI como também na área da administração. Então, aí, professor de mestrado, doutorado, né? Enfim, cara, o currículo aqui não para. Né? Certificados internacionais até pelo MIT. Seja muito bem-vindo, Jean Carlos de Abreu. É um prazer estar conosco aqui no Escola em Voz, trazendo essa visão da administração e da tecnologia. Anderson, obrigado pelo convite. O Rony também, obrigado pelo convite, né? Os elogios vindo do Rony, a gente pode descartar, né? Porque são suspeitos. Né? O amigo é amigo, não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Mas eu fico lisonjeado pelo convite aqui. Espero, né, que a gente consiga ter uma boa conversa aqui, trazer alguns pontos de vista que não são o verdadeiro ou errado, mas de um ponto de vista que quem já está um pouco aí na área da administração específico, né? Até corroborando com essa visão da escola clássica, né? A administração, sim, hoje está nessa visão, né? E a gente vem ocupando os espaços para romper essa barreira, né? Porque, com todo respeito ao legado, as pessoas que já fizeram a história da administração, o momento é outro, né? Então, a gente está ali de uma forma... Uma das minhas formações é administração, eu tenho um grande amor pela profissão, pela área, e a gente está aí ocupando os espaços, trazendo a tecnologia de uma forma muito acelerada, né? Visitando grandes as big techs do mundo, né? Trazendo esse ponto de inovação, esse aceleramento que o mundo vem
vem cada vez mais acontecendo, vem vivendo. Então a gente vem trazendo primeiro para Floripa, né, para Santa Catarina, e a gente consiga fazer um trabalho para ter ecoar, né, do Brasil, e a gente consiga tirar um pouco daquele vamos ter uma profissão mais reconhecida. Não, cara, já foi isso. A teoria já foi, agora temos que colocar a situação em prática, né? Para você que nos acompanha e vai acompanhar essa entrevista maravilhosa com o professor Dr. Jean Carlos de Abreu, siga-nos no YouTube, ativa a notificação, ativa o sininho, dá sua sugestão, faz a sua crítica, curte o nosso vídeo e participe dos nossos demais produtos, dos nossos demais conteúdos do Escola em Voz. Nós estamos no YouTube e nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple e do Spotify. Confere o podcast Escola em Voz e segue a gente lá. Jean, você representa nitidamente, eu acho que aquilo que há de mais atualizado dentro do campo hoje de um executivo que atua, né, em pleno século XXI, que está atendendo as demandas do teu entorno, seja na tua empresa, seja no campo acadêmico, onde você atua fortemente, ou até no campo das instituições representativas, onde você também atua fortemente. Mas assim, se eu pudesse tentar te resumir aqui o Jean, eu ia falar administrador, empreendedor, gestor, ativista, né, pela educação, né, educação empreendedora também, educação, digamos, de maneira até conceitual, né, de projeto de país, de nação. Mas assim, só para o público de escola, que é o público que mais nos acompanha, você está muito lá na parte universitária, acadêmica e corporativa. Mas assim, como é que você se define? Sou administrador, eu sou empreendedor, eu sou empresário, qual é a tua melhor forma de dizer assim, olha, eu ainda me sinto isso, né? E a partir disso eu construo o restante. Pô, Anderson, boa pergunta. Que é difícil, hoje ninguém mais é rotulado por algo específico, né? É muito híbrido hoje, porque assim, eu, dentro da minha trajetória, né, no meu desenvolvimento, eu sempre fui buscando áreas diferentes para eu ter portas abertas diferentes, não uma única porta, né? Mas abrir de forma multidisciplinar. Eu fui lá e comecei a estudar ciência da computação, depois eu fiz sistema de informação, fui para administração, fiz direito até a 5ª fase, né? E daí eu fiz 5 pós em áreas diferentes. Eu fiz uma pós de segurança em cybersecurity, depois eu fiz em gestão de projetos, depois eu fiz na parte de engenharia de software, ou seja, eu fui em gestão. Mas assim, para responder a pergunta, primeiro, quem é o Jean? Eu primeiro sou o pai da Alice. Antes de tudo. Essa é a melhor definição. E ela tem que idade? A Alice tem 13 anos, né? Sétimo ano, sexto, sétimo, né? Tá no 9º. Nono? Opa, nono. Ué? Nono, 13, 14, nono. Tô fazendo conta errada aqui. Gente, ela hoje é a minha grande razão, assim, de existir, né? E depois disso, né? Não menos importante, eu entendo que eu sou um empreendedor. Eu acredito que eu sou um brasileiro empreendedor. Acredito muito no nosso país, né? Acredito que nós temos que ocupar nossos espaços e fincar nossas bandeiras não interesses pessoais, né? Mas sim os coletivos. Então, sou um empreendedor aqui. Manezinho, com muito orgulho. Torcedor do Avaí ou Figueira? Pô, acho melhor a gente deixar quieto, né, Rony? Então já entregou. Ô, Anderson, o Rony tava do outro lado da minha casa, assim, ele com a bandeira azul e eu com a bandeira preta e branca, né? Cara, você tem que pegar lá e levar lá toda a sua visão de negócio, de estratégia pro seu time lá, cara. Tá bravo, o negócio Recupera tá bravo. lá, velho, pelo amor de Deus. Tá complicado, mas vou dizer, acho que a gente vai, dentro da maturidade, a gente vai se desacoplando desse mundo, né? Eu respeito, de vez em quando vou lá comer um espetinho de gato lá, uma pipoquinha, né? Pra brincar um pouco, né? Pra brincar, Sim. né? Faz parte da nossa cultura também, né? Da amizade com os parentes, familiares, enfim. E por incrível que pareça, é um local que tu encontra várias pessoas, vários amigos. É legal como espaço de convivência. É isso, gente. Aqui estou um brasileiro empreendedor aí que ocupa os espaços, né? Não deixa qualquer história como uma verdade absoluta. Investigador da verdade, né? A pessoa que eu acho que busca sempre desenvolver. Se eu estou aqui nesse mundo, cara, uma das minhas grandes missões é ajudar. Ajudar. E essa foi uma das razões pela qual você definiu que a partir da renda que vem através da venda do livro fosse atribuído diretamente
a compra de cadeiras, né, de rodas, especialmente para a área hospitalar. Isso veio antes da ideia do livro ou veio agora o que eu faço com o dinheiro do livro, né? Pô, Anderson, eu vou te falar, eu tive alguns pontos na minha vida. O meu pai foi cardiopata, né? Problema a família toda, cardiopata e diabético. E daí na minha adolescência, algumas vezes eu fui levar o meu pai no hospital e ele não conseguia, eu não conseguia colocar ele numa cadeira de roda, cara. E eu falei para mim mesmo assim, cara, eu vou comprar muitas cadeiras de rodas e eu vou colocar aqui nesse hospital aqui da nossa região aqui. Isso ficou na minha mente, cara. E hoje com o livro, eu fico assim, a cada massa de livro que vai, a gente consegue botar uma cadeira, subir cadeira. Cara, isso aí me faz um bem, assim, sabe? Eu não sei quem vai ajudar. Sim. Eu sei que algum filho vai ter o pai ajudado, algum irmão vai ter um irmão ajudado, enfim. Então, esse é o ponto, tá? Eu acho que você trouxe uma coisa assim, ó, porque eu já passei por situação de natureza semelhante. Quando você chega numa UPA, num posto de saúde, num hospital, numa emergência, e você chega com um carro, aquela pessoa ali desfalecida, desmaiada ou impossibilitada de dar um passo, e aí geralmente vem... Uma das primeiras abordagens é do segurança, né? Que ele não é da saúde, ele é um segurança mesmo, de vigilância. Um terceirizado que tá ali. Das empresas tradicionais da nossa região, e sempre com muita boa vontade, assim. Eu digo que as minhas experiências com seguranças e vigilantes são bem positivas, né? E às vezes aí vem essa fala, nossas cadeiras estão ocupadas, não tem cadeira. Né? Espera um pouquinho. Só que para quem tá sofrendo, ou para quem tá levando quem tá sofrendo, se espera um pouquinho, uma eternidade, né? Anderson, um dia eu tava jogando no Scarpelli, né? Eu era adolescente, né? Jogava no Figueira, e eu quebrei minha clavícula lá no Scarpelli. E, cara, quando eu cheguei no hospital Florianópolis, me botaram numa cadeira de roda, cara, que a roda não funcionava. Ou seja, gerou um trauma com relação a essa situação, né? Claro que hoje é bem diferente, porque a gente vê tem bastante pessoas movidas para ajudar, né? Mas ainda hoje, né? Tipo, depende do tamanho da estrutura, é muito precário, né? Então, gente, eu acho que o Ubuntu, né? Aquela palavrinha africana que diz eu sou o que sou pelo que nós somos. Então, a gente consegue... se eu conseguir de uma forma singela contribuir, cada um fazendo o seu, cara, né? Dá algo legal, né? E não pesa, fica leve, né? Então, acho que esse é o objetivo do livro aí, entendeu? Mas quando eu escrevi, confesso dizer para vocês, assim, que não foi com esse objetivo, né? O livro... Sim. O livro, ele é fruto de nos últimos 3 anos que eu tive viajando pelo mundo, buscando inovação e tecnologia, né? Como eu falei, eu tive empresas como Tesla, tive em NASA, tive em Google, tive em Microsoft, tive em Apple, enfim, tive em Intel, né? E quando o livro é um produto de uma depressão, cara. Tá brincando, cara. Eu tinha eu tinha dinheiro, tinha saúde, mas eu acredito que um dos maus que nós vivemos hoje é a ansiedade, né? A tecnologia, essa forma que está acelerada, que está mudando tudo, né? Ela nos traz isso. E quando eu fui observar, eu assim, cara, olha só, meu pensamento está acontecendo, tal. Eu assim, só um pouquinho, eu não vou incomodar minha mãe, eu não vou incomodar minha filha. Eu dei play no YouTube em Mozart e comecei a escrever. Comecei a escrever, fiquei, sei lá, quase uns 10 meses escrevendo. Eu não sou escritor, mas na hora que eu comecei a escrever, primeiro eu fiz o sumário. Cara, comecei a ajustar o sumário, agora eu vou desenvolver. Agora eu vou, né, toda a experiência. Então, a hora que eu me vi naquele cenário, eu entrei e saí. Hoje eu sei o porquê disso, porque eu, como um determinado tempo, muito tecnicista, né, com base em buscando resultado e tal, me trouxe um lado humanista surreal, que isso ele embarca no meu arcabouço técnico, né, a questão humana, que existe isso sim, depressão, e as pessoas têm que saber que esse é um grande mal que nós estamos vivendo hoje, né, e isso aí pode acabar uma vida, cara, entendeu? Então, infelizmente tem acontecido, né? Então, o livro nasceu, é um produto dessa situação. Eu tinha uma vontade, que eu já tinha plantado uma árvore, já tinha a minha filha, faltava escrever o livro. Rony. Quando nós nos encontramos, que eu já sabia do livro, e aí nós nos encontramos casualmente, e o Jean compartilhou essa história comigo, e realmente é uma história que te toca, porque você
Tem todo um viés, né, de rotina, de organização, de disciplina, e que muitas vezes te foca e te concentra naquilo e tu, às vezes, não olha o que está acontecendo contigo mesmo para entender o quanto que tu tem que ficar bem para poder fazer tudo isso e gerar frutos, né? E quando ele falou e contou essa história para mim, e ele falou isso que ele falou agora no final, né? Pô, Rony, já plantei uma árvore, né? Tem minha filha? Tem a tua filha, É isso aí. tem a Alice, agora só faltava escrever o livro, cara. Tá aqui o livro. E aí ele conta a história e realmente é muito emocionante porque dentro daquilo que nós conversamos e dentro daquilo que a gente conversa nas nossas rodas hoje em dia, como a escola ideal, né, Anderson? Né? Estávamos até semana retrasada falando sobre isso. Precisamos de escolas humanizadas. Precisamos de mais toque, de mais empatia, de mais pertencimento dentro das escolas. E aí, como o pai da Alice, né, e olhando o teu lado protagonista como gestor, administrador, empreendedor, e pensando na Alice, pensando no que tu exerce de protagonismo, como é que tu vê esse contexto da gestão escolar inovadora, das mentes, das máquinas, dessa coisa inquieta sendo trazida para a educação básica dentro da gestão ou dentro escolar, que seja uma gestão administrativa, financeira ou até a gestão pedagógica? Pô, Rony, eu acredito na questão administrativa e financeira, que eu digo que ela é importante, mas talvez não tão importante quanto a questão pedagógica, né? Porque a questão pedagógica ela transforma, né? Ela mexe diretamente com vidas. A questão administrativa e financeira, eu acredito que usar das ferramentas que tem hoje, tecnologia, né? Usar da inteligência artificial para a gente conseguir levar a organização, né, para um outro nível, para conseguir usar os recursos de uma forma mais eficiente. Eu acredito que isso aí é um caminho que não tem volta, né? Eu, como desenvolvedor de sistemas de gestão empresarial, né, eu faço isso há 25 anos, a gente vê, cara, eu lembro que, sei lá, há 15 anos atrás, eu chegava num financeiro de uma empresa, cara, tinha 20, 30 pessoas. Imprimindo cheque, emitindo boleto, enfim, cara, hoje... E se fosse uma empresa ainda que tivesse colaboradores, executivos, funcionários viajando, ia ter um ou dois funcionários só para controlar as despesas das viagens dos executivos. Uhum. Comprar passagem, pegar nota de hotel, as Faturar. diárias, etc. Ou seja, a quantidade de informações físicas, né, impressas que você tinha que controlar para poder fazer, né, a compilação desses dados, e especialmente empresas que recebiam, eram auditadas, até mesmo né, empresas abertas, né? Cara, era um trabalho absurdo. Se o executivo comprasse um house no aeroporto, tinha que refazer toda a contabilidade da viagem do cara. Anderson, e percebe também o seguinte, eu lembro que eu estava na universidade, tem um artigo do Motoboy, era o nome do artigo. O artigo dizia o seguinte, na era digital, tá? Que o motoboy, quando chegou no banco, era 4-1, o banco fechou. Ou seja, aqueles boletos que tinham que pagar naquele dia não podiam mais ser pagos, né? Eu fui office boy. Então, cara, era uma correria no centro de Porto Alegre, porque daí você tinha, e a nossa empresa era uma empresa de tecnologia especializada em dar, né, digamos ali, suporte tecnológico para agências de turismo, tá? Só que não existia nuvem. Então, as agências produziam dados em disquete, e aí eu tinha que pegar o disquete, levar para esse escritório de tecnologia, aí fazer a compilação, enfim, eu não entendia como é que era, né? Importar os dados. Exato, então era isso, importar os dados. Exporta. E depois tinha que correr Sim. para levar para o dia seguinte a operação toda, enfim, dar continuidade, né? Então eu vivia correndo no centro de Porto Alegre, nas agências de turismo, buscando e levando disquete. E quando tinha que fazer daí o financeiro, o bancário, aí era um desespero.
Então, eu digo assim, a questão da administrativa, isso é um caminho que não tem mais volta. Isso está bem, tá, gente? Porque o que acontece? Aquelas 20 pessoas se tornaram 3, muitas vezes, 2, né? As integrações bancárias por meio de API, né? As APIs, né? Tudo acontecendo de uma forma muito, muito veloz. Você paga um boleto, já foi dado baixa automaticamente no teu sistema financeiro, né? Teu sistema financeiro gerou toda uma movimentação demonstrativa de resultado do exercício, ou seja, tudo de uma forma automatizada. Então, o próprio controle da Receita Federal já sendo feito dessa forma automatizada, né? Isso. Então, assim, essa questão administrativa, né, na parte da educação, isso foi e é muito bom, né? Agora, a questão pedagógica, gente, nós temos um grande desafio, né? Porque, assim, ó, os professores, depende de que tempo que eles são os professores um pouco, tipo, mais antigos, tipo, a formação já é uma formação um pouco, uma transição da analógica para digital, né? Então, existe uma resistência no modelo criativo de aula, porque, assim, hoje, como os adolescentes hoje, né, as crianças e adolescentes, eles são muito provocados, eles são com o celular, né, na mão, porque nós somos androides, né? Hoje nós estamos com parte nossa é máquina, né? Porque, olha só, tu liga pro Rony sem ir na tua agenda ou sem ver o teu último contato, tu não vai lembrar de cabeça o número do celular do Rony, né? Então, acontece, o desafio pedagógico, eu acredito que está na criatividade, porque os professores hoje, né, eles precisam ser criativos para chamar a atenção do aluno, porque o aluno, a todo momento, ele tá sendo convidado a ver coisas diferentes, né? Os algoritmos da Meta, em específico, tá? Com aquela rolagem de tela, nos provocando a endorfina, né? O feed infinito. Isso, né? E outra coisa, reparem vocês, eu chamo a atenção, tá? E quem sabe, não só os pais, mas também os alunos, né? Que estão aí. Reparem o quão hoje nós estamos à mercê disso, tá? Por exemplo, qual é o algoritmo, qual é a função finita de passos que tu tem quando tu acorda? Repara. Quando tu vai dormir, primeiro tu finge que tá dormindo, daqui a pouco tu dormiu, né? E quando tu acorda, cara, tu acordou, tu não abriu o olho, mas já tá acordado. A hora que tu abrir o olho, veja quais são as tuas primeiras ações da tua mão. Para onde é que a tua mão vai? Né? Então, assim, cara, aquele esticar que antes a gente espreguiçava e tal, agora tu já dá aquela espreguiçada. Já... Abria a janela, olhava o tempo. Eu provoco, tá? Brincava com o gatinho. Anderson, ia lá na rua levar um lixo, mexia no cachorro, né? Preparava um café da manhã com... E eu provoco as pessoas. Cara, saia disso, pô. Nós somos macaquinhos digitais. Pensa o seguinte, toda vez que tu entra nesse algoritmo, toda vez, tu tá dando dinheiro para alguém. Para alguém é meta. Vou falar em específico, assim, né? Uma empresa, né? Tipo, tu tá dando essa situação. E assim, gente, por trás disso existe ciência, tá? Não é alguma coisa que é bonitinha e tal. Tem ciência por trás disso, né? Ciência computacional, que trabalha junto com a questão de ciência psíquica, cara, psicológica, tá tudo nessa situação envolvida. Então, assim, ó, o desafio da criatividade, porque tu já convidado nos primeiros minutinhos do teu dia já tá com o celular. E outra coisa, sai de casa sem celular. Seja quem for. Quem tem celular, sai de casa sem celular. Parece que tu tá saindo sem roupa. Faltou alguma coisa e tal, e tu fica sem comunicação. As pessoas pensam que tu morreu, né? Sofreu um acidente, caiu, capotou o carro e aconteceu qualquer coisa, né? Ou, enfim, não, o cara tá sem bateria. Não, o cara tá com bateria, mas não tá me respondendo. Tá de mal comigo, aconteceu alguma coisa, né? Então, a gente, assim, em nível educacional, né? É um grande desafio para os professores, as pessoas que estão à frente de repassar a educação, né, de estender a educação que está em casa, né, para dentro de uma escola, de uma universidade, enfim. Buscar ser criativo nesse meio digital, separando o digital para o físico, é um grande desafio. Eu quero também citar uma situação. Eu estava numa palestra da Meta, tá? Com relação a metaverso. Eu assisti essa palestra, Rony Anderson, durante uma tarde inteira, praticamente. No final, cara, eu fico me segurando para não perguntar, assim, não vou perguntar porque isso aqui pode quebrar a palestra e tal. Assim, cara, não conseguiu. Foi maior, assim, eu levantei a mão. Eu assim, cidadão, falando tal. Então, tu tá falando que o metaverso vai dominar. Então, estaremos todos no ambiente virtual, né? E acabou
Não acabou, ou seja, isso vai Sim. ser algo né, importante. Assim, cara, eu vou falar por mim, tá? 2 coisas. Eu vou falar por mim. Primeiro, eu não dou conta da minha vida aqui, nessa dimensão. Na terceira dimensão, eu não dou conta da minha vida. Cara, a minha agenda não dá, falta atenção pra mãe, por não sei o quê, todo mundo reclama que eu não dou atenção, tal. Cara, né? Todo mundo reclama que eu não dou atenção. Né? É, O meu mas WhatsApp, gente, se vocês pegarem meu WhatsApp agora, sem exagero. Eu tô vendo teu relógio aqui, blup, 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 Se eu pegar meu WhatsApp agora, sem exagero, no mínimo 100, de certeza, né? Eu recebo quase 400 WhatsApp por dia. Isso que os grupos eles são arquivados e eu só respondo quando menciono, porque senão não dou jeito. Então, primeiro ponto é esse. Tá, né? depois fora do ar, você me ensina isso aí. Tá, vamos combinar? 10 minutinhos, só me ensina. Como é que desenvolve essa estratégia? E outro ponto é o seguinte, gente, olha só, eu perguntei para essa pessoa, né? A gente falando da situação digital, educação, enfim, né? Eu perguntei para essa pessoa, cara, ok, então você acha que nós vamos para lá, ok, tudo bem, não dou conta da minha vida, né? Pessoal aqui agora é que The Sims, né? Você tem uma vida, cara, não rola. Minha visão. Outra coisa, eu perguntei pra pessoa, tu já te jogou do avião? Já fizesse um paraquedismo? Tivesse a sensação de te jogar do avião? E tu entendeu o que é a vida e a morte? Aquele vácuo ali? O fio da navalha ali. Até abrir o paraquedas. Não, nunca fiz isso. Então, assim, primeiro, o dia que tiver oportunidade, te convido a fazer isso. E por que eu vou te falar isso? Cara, aquela sensação do ar no rosto, aquela sensação que talvez não tenha a palavra para descrever, entendeu? Então a gente não vai ter, né, com essa questão de ar, com essa questão de tecnologia. Mas eu acredito que a parte da educação, como nós estávamos falando aqui anteriormente, nós temos a educação do século XIX, né? Então nós temos que inovar. Porque como nós estamos sendo, né, como já falei aqui, instigados a ver coisas novas a todo momento, cara, aquele mais do mesmo... Aí eu acho que tem um ponto... Dispersa. Que eu acho que vale a pena também a gente trazer para essa análise, que é assim. Em outras conversas, né, de natureza semelhante, a gente já discutiu isso, né, que existe uma coisa absurdamente diferente, é um abismo, no que é a pessoa ter um aparelho, seja qual for, né? Ou os aparelhos, né? O termo é gadgets, né? Né? Gadgets, né? É isso, né? O relógio, sim. O tablet, o computador, o note, o celular, etc. O óculos, de tudo, né? E ela ser alfabetizada digitalmente. Tem uma diferença muito grande. O que acontece, né? As pessoas estão aparelhadas e conectadas, tá? Tem muito recurso, certo? Mas elas não foram preparadas, de fato, para serem alfabetizadas e digitalmente. Ou seja, uma inclusão. Inclusão não é dar um aparelho. Inclusão não é dar acesso ao notebook, parcelar em 24 vezes. Ter a internet. Entende? Eu acredito que isso tem uma grande contribuição. Eu tenho uma grande contribuição para os pais. Grande contribuição. Qualquer device, tá? Qualquer wearable, qualquer um, você tem a condição de você ter uma configuração parental. Essa configuração parental, ela faz com que os conteúdos daquele celular eles são monitorados, né? E o mais importante, regras são ali colocadas. Eu vou pegar um exemplo da Alice, minha filha. Ela tem 3 horas por dia para o celular. Ela vai ter que administrar. Ela pode me pedir tempo a mais. Em negociação. Negociação. Já ensina Só que ela já sabe, outra habilidade. Com o pai não tem como. Porque lá em casa tem regras. Entendeu? Daí o que ela faz, né? Eles têm a regrinha do celular tá fechada. Vô, eu só queria pesquisar um negócio aqui, por causa do trabalho e tal, entendeu? Daí eu falo pro vô dela assim, cara, eu vou precisar também monitorar do celular, né? Porque... Sim, que daí tem... mas é uma habilidade interessante. Aí acaba também ensinando influência, persuasão, né? E sabe o que eu faço, Rony? Eu faço o seguinte, cara, eu digo assim, ó, qual é o aplicativo? É do colégio? Tempo liberado, total. Aplicativo é o aplicativo do Duolingo lá para aprender outro idioma, liberado total, né? É rede social, cara, aí eu tenho um problema. Uhum. E outra coisa importante, eu acredito que a minha filha tem 13 anos, né? Eu gamifiquei com ela, né? Ela foi conquistando algumas redes sociais e todas as redes sociais dela estão no meu celular. Ou seja, quando pinga lá um negócio, pinga aqui no meu. Eu estou também
em monitoramento, né, com relação a essa situação, que é alguma coisa muito, muito delicada, tem que ter. Mas, pô, no meu caso, né, na minha visão, tenho uma filha, preciso confiar nela, né? Então, essa é a nossa negociação. Então, ó, aqui está a tua ferramenta, filha, e a confiança é um cristal, né? Então, tudo que vai acontecendo, o pai está monitorando, né? Tanto o pai aqui quanto a tua mãe lá, nós estamos monitorando, então vendo o que está acontecendo. Então, eu acredito que usar, como o Anderson está falando, né? Nós temos um arsenal na parede gigantesco tecnológico e cada vez vai aumentar mais, né? Mas a gente, enquanto pai, utilizar isso de uma forma... antes de fazer o kickoff, antes de começar o jogo, vem cá, aqui são as regras. Primeira regra, minha sugestão, limite de tempo. Tem que limitar tempo. Porque senão, gente, olha só, hoje em dia tá fácil ser pai e mãe, né? Joga o celular na mão e... Entendeu? Mas sabe que lá em casa eu tenho o Lucas 16 e a Sophie 10. É exatamente a mesma, né? Então, a minha esposa tem o Family Link e ela, né, faz a gestão disso e a negociação é diária. Exatamente a mesma situação. Mas podemos dizer, você da área de tecnologia, né? A gente da área da educação, a gente tem acesso a esse entendimento, a gente correu atrás, a gente descobriu o link, os aplicativos de gestão, conseguimos aprender como fazer gestão por aplicativo, né? Então, ok, mas nós representamos o quê? Né? Uma parcela infinitamente pequena em relação à massa, né? Porque a gente se interessou, porque a gente entende os malefícios da alta exposição de tela, né? Até mesmo da própria... eu descobri, por exemplo, que a quantidade de lumens que emite o celular é a mesma coisa que olhar para o sol no céu do meio-dia, né? Então, ninguém consegue ficar olhando para o sol por mais de 10, 15 segundos quando ele está, né, na sua plena operação no centro né, o que a Terra mirou certinho para ele. Sim. Você não consegue. Como é que você consegue ficar, né, hoje no Brasil com 6, 7 horas diárias de exposição a telas, né? Então a gente foi atrás, pesquisou pelo conteúdo que eu também trabalho com escola, tive que também ir atrás disso, fiz também pós-graduação em neuropsicologia para entender, né, como isso afeta também os neuroatípicos, né? E assim, os malefícios são terríveis, alguns deles podem até serem irreversíveis, certo? Né? Que hoje você tem, eu tenho uma aluna, por exemplo, de 2º ano de um colégio que eu atendo, existe uma clínica muito famosa em Balneário Camboriú para desintoxicação, né? Para alta depressão, né? Casos extremos e também desintoxicar alcoolismo e etc. Ela ficou 3 meses lá para se desintoxicar do celular. Ela estava no nível de dependência de celular como outras dependências químicas, né? E ela ficou num tratamento semelhante como se fosse uma menina já alcoólatra, ou até já dependente química de outras substâncias. Então, tu vê, assim, realmente o malefício que tem. Mas nós ainda podemos dizer que nós estamos alfabetizados, né? A gente tá num meio que a gente tem acesso, conversa. Estamos aqui agora. Estar aqui contigo é um acesso, né? Outros convidados que já vieram e outros profissionais que a gente tem acesso. Mas quando você vai, por exemplo, para fazer formação de pais, na escola de pais que a gente faz, e a gente traz esses assuntos, cara, os pais parecem assim que, meu Deus do céu, eu não sabia que meu filho estava, por exemplo, entre aspas, né, fazendo só uma breve analogia, com uma garrafa de uísque na mão. Todo dia. Né? Bebendo diariamente aquilo, e naturalmente que o uísque aqui é só simbologia, porque isso aqui gera uma dependência similar. Quando foi promulgada essa lei a respeito dos celulares nas escolas, em todos os ambientes da escola, a nossa preocupação inicial ela era realmente voltada à saúde mental dos alunos. Como é que nós iríamos lidar com eventuais crises de abstinência, né, dos celulares em função dessa proibição? Eu acho que se justifica até essa preocupação muito em função de que tu entenderia que a grande maioria dos pais faria isso que nós fazemos na supervisão dos aparelhos dos nossos filhos. Mas o que a gente viu foi o contrário, né, nas escolas. A gente não viu casos de abstinência. A gente não viu alunos sedentos por não estarem com o celular. Os alunos ficaram tranquilos, aquelas 4 horas e 30 que eles estão ali nas escolas, em todos os níveis, né? Particularmente lá na minha escola não encontrei nenhum caso que pudesse me chamar a atenção com relação à abstinência. Mas aí tu entende que a falta do controle fora da escola compensa
Isso. Então, para o aluno, aquelas 4h30, 4 horas que ele está ali na escola, que ele vai interagir, que ele vai jogar um truco, vai jogar um ping-pong, que ele vai estar em sala de aula mais focado, para ele, indiferente, passou. E passou tranquilo e sem reclamar. Assim como a gente não teve a questão da abstinência, a gente também não teve problema disciplinar em função do aluno querer. Enfrentar o professor. É. Ou até os alunos que são pegos o celular escondido, né? Quando vão no banheiro. Eles entenderam o local e entenderam a situação. Mas me preocupa o fato de que, Os pais saindo dali, ele não tem a supervisão, não tem o controle. Porque ele está liberado, ele está tranquilo, ele está na zona de conforto. Eu venho observando, e reparem vocês, isso me preocupa e eu não consigo achar uma solução para isso, tá? Eu até divido, né? Exemplo assim, eu vou pegar um exemplo isolado, tá? A minha filha era um TikTok, ela fez um videozinho bem bonitinho, bem fofinho. Ela teve, acho que foram 20 mil curtidas, tá? E por algum motivo, algumas semanas, o TikTok foi lá e suprimiu a conta dela. Cara, ela ficou, não parava de chorar, assim, filha, o que tá acontecendo? Não, pai, porque o TikTok, eu não tenho nada, eu não fiz nada, porque o TikTok baixou minha conta, assim, só um pouquinho. Olha só o tamanho da tua dor, por causa do quê? Filha, tinha quantos? Pai, tinha, sei lá, minha rede estava com 1000 seguidores e tal, dos meus conteúdos e tal, assim, filha, isso não vale nada, filha. Tu tá alimentando o quê pra quem, filha? Para um pouquinho. Mas porque eu tinha lá 20 mil, eu vou perder. Filha, isso não vale nada. Olha só, filha, não, o que vale o que pode valer ou não valer. Olha só, tu tá chorando, tu não tá sorrindo, né? Isso daí me preocupa, gente, sabe? Então, assim, como resolver os biscoitinhos, né? E porque às vezes as crianças, né, os adolescentes estão muito em cima querem fazer um negócio para viralizar e tal. Mas para quê, cara? Não, porque eu vou ser o famoso, para quê? Né? Em que os pais consigam ter essa consciência de conversar com os filhos a respeito dessa situação. Porque, cara, é um mundo digital, tipo, pode ter 20 mil curtidas, mas pode... Gente, olha só, eu posso pegar agora o Instagram, seja qual for, eu consigo colocar, sei lá, 10 mil seguidores em 10 minutos. Eu consigo fazer isso, coloco 10 mil indianos lá. Eu tenho uma plataforma que faz isso, entendeu? Cara, não são pessoas, entendeu? Uhum. Então, a gente conseguir, enquanto pai, levar isso para os adolescentes, para as crianças aí, e dizer assim, filho ou filha, isso não vale nada. Mas eu penso que se a gente olhar dentro assim, é uma pena, né, que a gente não está ainda atento a isso, enquanto órgãos mesmo, né, que sejam legisladores e fiscalizadores. Nós tivemos um caso recente, né, que viralizou lá do Felco, e assim, parabéns ao trabalho que ele fez um trabalho de 1 ano de pesquisa e tudo mais, né, e todos os méritos que ele teve na sua produção e no seu trabalho. Mas me envergonha de que alguém, digamos, né, vamos dizer assim, né, um CPF, alguém físico, tá, tenha que parado, né, a sociedade a partir, né, de uma investigação, enfim, né, colheu alguns dados, enfim, fez um trabalho investigativo lá e ele então fez uma espécie né, de Globo Repórter, né, se assemelhou muito ao padrão Globo Repórter né, ou Fantástico, né, daqueles grandes investigações e uau, causam polêmica. Mas isso movimentou na última semana o Brasil inteiro. Movimentou tudo, Congresso Nacional, movimentou órgãos dos mais diversos, movimentou intenções políticas, econômicas e etc. Mas onde é que estava, de fato, quem deveria ter monitorado isso há muito mais tempo? Onde, de fato, estavam quem tinha os instrumentos, as ferramentas, financeiramente investimento, né, equipes de investigação para poder fazer isso, né? Então, a gente percebe assim que a gente não está realmente atento ao que está acontecendo. Porque se você olhar o número de exposição de telas do brasileiro, se você olhar que nós somos campeões em todas as redes sociais, uma ou outra que a gente não é, mas desde o Orkut, desde o MSN ainda, e outras, né, anteriores, a gente está sempre ranqueando, ou é primeiro ou segundo no mundo. E nós não somos a maior população e nós não somos o país mais rico, né? Mas quando entra nas redes sociais, entra na exposição de telas, a gente domina, certo? E nós temos hoje muitos adultos e jovens que são dependentes químicos, né? E a gente está criando uma geração com fragilidade, como você mencionou, né? Ainda, de novo, né?
Você conduziu, estava atento e fez uma conversa reflexiva e saudável para poder ajudar sua filha a ressignificar aqueles dados ali. Mas Anderson, a massa não faz isso. Eu chamo a atenção, tá? Eu acredito assim, eu vou falar isso sempre, tá, Rony? Sempre, sempre. A base de tudo é educação. A base de tudo é educação. A base de tudo é educação, educação, educação. Porque Como equilibrar isso na formação desses estudantes? eu vou fazer uma... Eu estive na China recentemente e, cara, tudo tão restrito. Ah, porque não pode, não pode. Tá certo, cara. Olha só, a Agência Nacional de Segurança Americana, ela tem um jargão muito claro, assim, uma frase muito, muito clara, tá? Em Deus nós confiamos. O resto do mundo nós monitoramos, né? Ou seja, tecnologia não falta para ter esse controle, né? Sem julgamentos, né? Talvez quem hoje está no poder não tenha formação e a vivência técnica para entender profundamente o que pode e o que não pode fazer, né? Tudo bem, a gente está vivendo isso agora. Então nós temos aí talvez um hiato, o que a tecnologia está acontecendo agora versus quem está no poder. Normalmente quem está no poder tem mais idade, está mais tempo aqui e tal, às vezes não tem tanta... A pessoa lá não tem, mas pô, tem todo um assessoramento, né? Tem todo um staff, tem toda uma situação, um back que consegue ajudar nisso, né? Então, eu vejo assim, ó, a educação continua sendo a base de tudo, né? Pô, Rony, que pergunta difícil, né, cara? Eu acho que não tem uma receita, sabe? Não tem uma... talvez não tenha uma receita, mas eu penso no seguinte. Cara, o professor, o que é o professor na nossa sociedade, cara? Qual a importância do professor na sociedade? Cara, o professor... Onde estão os professores, né? Não temos mais professores. E por quê, pô? Vamos por quê? Gente, vamos falar por quê? Vamos falar por quê, pô? Na boa, com todo respeito. Eu sou professor, tá? Eu sou professor, pô. Se a gente for viver só de ser professor, cara, ninguém vai passar fome, ninguém vai morrer. Mas, cara, é difícil. É difícil. O professor não tem o respeito, né? Respeito todos os aspectos, tá, gente? Não é só o respeito salarial, né? Mas o reconhecimento da própria profissão é enfraquecida. É enfraquecido, né? Então, assim, ó, enquanto a gente ainda não municiar essa questão de ter bons professores, porque assim, ó, quem vai ser professor, né? Quem quer ser o professor? E para quê, né? Tipo... Essa tua pergunta é a pergunta que eu mais ouço dos adolescentes, porque ontem mesmo eu estava fazendo feira de profissões, e eu já faço feira de profissões aí, só aqui no Santa Catarina são 20 anos, né? Nós já tivemos ano de fazer quase 20 feiras, né? Hoje a feira das profissões... a única feira itinerante do estado de Santa Catarina é nossa, né? Jornada das Profissões. A gente faz em vários municípios, em várias escolas. E já há uns 10 anos já que eu não tenho licenciaturas na feira porque os estudantes não querem. Então, se eu coloco lá, por exemplo, vou trazer, por exemplo, letras, né? Vou trazer ciências biológicas, né? Para o campo da docência, os estudantes dizem, ó, não vai ninguém. Eu nem levo, porque daí a sala vai estar vazia e eu vou ficar lá com vergonha do palestrante que se deslocou e vou dizer, professor, desculpa, não tem nenhum interessado e hoje, né, com a mais absoluta certeza, a categoria que mais estuda, mais investe na sua formação, mais se especializa é o professor. Essa é a categoria. Sem o cientista. Não, o cientista, antes de ser cientista, é um professor. São os professores. Os professores que mais investem na sua formação. E são justamente os que estão na vala rasa de uma remuneração, na vala rasa de um reconhecimento, eu diria até. Eu acho que tem dois cenários aí que ajudam muito nisso. Um é que nas feiras de profissões ninguém mais quer. Quando a gente faz a pesquisa de interesse, até para a gente poder montar o quadro de profissões e palestrantes, a docência, né, as licenciaturas já há mais de 10 anos que a gente não leva. Caíram, né? Mas aí tem um dado também que é interessante, porque um professor, mesmo professor da rede pública de ensino, ele se mata para colocar o seu filho, às vezes, na rede privada, na rede particular de ensino, tá certo? Mas não para ser professor. Olha, eu tô pagando, eu tô estudando, você vai estudar, mas você não vai ser professor. Um médico não faz isso, um dentista não faz isso, um advogado não faz isso, um engenheiro não faz isso. Eu vou dizer... É engraçado, né? Porque é só um dado, né, que faz a gente pensar. Poxa, por que um professor se esforça tanto para o seu filho não ser professor? Eu digo assim, na minha visão, né? Quem hoje quem é um professor, quem está professor hoje assim, tinha aquele sonho, né? Cara, quando eu crescer, eu vou querer ser professor. Né? Mas se tu tiver as skills, cara, que consigam te transcender, tu não vai ficar na profissão, né? Pelo reconhecimento, né? Então, assim, ó, eu volto a dizer, né? A base de tudo é a educação. A gente reforçando a educação
a gente consegue dar força para os professores, né? Para ter bons professores. Porque assim, gente, olha só, outra situação preocupante, né? Quando eu estive na China, eu estive numa empresa chamada Huawei, tá? Essa empresa, Rony Anderson, é uma empresa assim que o parque dela é como se fosse um bairro, tá? A sede, assim, o lugar é como se fosse um bairro, tem universidade dentro, tem metrô dentro da empresa, tá? O recado, a gente foi muito bem recebido na visita técnica, tá? Eu digo que a empresa hoje é a melhor empresa que eu visitei até hoje. Isso que já tive em grandes empresas, né? Como Google, Tesla, enfim, NASA, né? Mas o recado, cara, eles receberam para dar só um recadinho, uma única frase. Se você tem alguém no Brasil que queira estudar e trabalhar aqui, que seja uma pessoa inteligente, a gente está recebendo com tudo pago. Né? Ou seja, a gente vai dar educação. A gente vai formar essa pessoa para trazer, para deixar dentro do nosso país. Né? Ou seja, a base de tudo é educação. A base de tudo é educação. Né? E nós ainda insistimos em priorizar algumas coisas que não é educação. Talvez, né, por estratégia. Que quanto mais ignorante, mais fácil de tu manobrar a massa, né? E que a gente consiga ocupar os espaços, que a gente consiga, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto líderes na questão da educação, levantar essa bandeira, né? E dizer assim, pô, vamos firmar a questão da educação. Né? Vou te fazer uma provocação, Jean. A gente encara isso com já há um bom tempo no ensino médio. E muito da visão das big techs, das empresas que trabalham com tecnologia, abraçaram essa ideia. Né? Então, eu tenho lá o aluno que ele vai pelos caminhos tradicionais das formações superiores, mas eu tenho um aluno que normalmente quer ir para a área de tecnologia, ele nos contesta falando, não, eu não preciso de universidade. Porque as grandes empresas hoje não exigem o curso superior. Elas estão contratando, há uma demanda, obviamente, muito alta, né? Mas as empresas hoje já consigam ter bons salários sem a necessidade de ter um curso superior. Ou os fundadores dessas empresas não terminaram a sua própria formação. Tu é um cara que está na tecnologia e tu fez o viés correto, clássico, tradicional. Como é que tu enxerga essa visão de quem está no ensino médio, do estudante, tua filha vai para o ensino médio, não sei se é a área de tecnologia que ela quer ou não, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas como é que tu encara essa visão de mercado que esses caras que estão saindo lá da sua formação de educação básica e que vão buscar ou uma formação na graduação, e aí incluindo até a própria área de tecnologia, os cursos de sistema de informação, ou de ciência de computação, engenharia de software, por aí vai, ou aqueles mas a grande massa, aqueles que querem entrar nessa área de tecnologia, de inovação, acharem que uma formação específica já vai colocar eles dentro de um mercado pujante para eles. Impulsionado por um mercado que está puxando esse cara, né? Bom, é a minha visão, tá? O que eu penso? Primeiro, essa visão, essa decisão, esse olhar aí da juventude não é por um acaso. Né? Por quê? Como nós temos docentes que não são capacitados, tá? Eles estão lá, eles são especialistas e são colocados numa sala de aula, tá? Muitas das vezes eles pegam uma disciplina que eles nunca viram e vão tocar a disciplina. Por quê? A instituição de ensino, ela já tem meio que um roadmap, já tem um caminhozinho certinho. Ó, tu vai falar sobre isso, tu tá lá só para figurar. Né? Gente, eu falo isso com muita propriedade, tá? Eu trabalhei durante 15 anos em grandes universidades reconhecidas no país, tá? E uma das coisas também que me motivou foi essa, né? A gente, não, só um pouquinho, mas olha só, mas só isso? Não, cara, isso não faz sentido, tem que trazer mais isso, mas não, é só isso, que isso aqui é o que está avaliado pelo MEC. Isso aqui é o que foi reconhecido pelo MEC. Então, e outra coisa, agora eu fazendo o papel de quem está te respondendo, tu já continua, tá? E outra coisa, professor, o senhor foi contratado para o seu mestrado e doutorado, que sobe a nossa nota no ENAD, tá? A gente não quer que o senhor fique usando as suas pesquisas e as suas expertise com mestrado e doutorado. O senhor só compõe o quadro de mestres e doutores que sobe no Senado. Então, por gentileza... Só faz. Nos interessa o seu nome, o seu CPF com mestrado e doutorado para a gente mandar para o MEC. E isso tem muito mais valor do que... Eu pensei que isso era bastidores, né, cara? Mas é uma realidade. Né? Então, assim, gente, isso e outra coisa, né? Vamos supor, quando a gente... normalmente você tem avaliação 1, avaliação 2 e um exame final, né?
Cara, hoje você tem avaliação 1, 2, exame final, mas pague mais um pouquinho, pague mais não sei o quê. Pô, aí tu vai ver, cara, tu fez 7 avaliações. Cara, eu disse, não, professor, passa, porque é uma questão de equilíbrio. Pô, né? Então, assim, gente, o jovem não quer isso. E aqui, ó, palmas pro jovem, tá certo, pô. Porque assim, ó, desculpa, não sei se essa pergunta é boa fazer para mim, porque eu vou falar real. Eu não acredito no modelo de ensino brasileiro. Ponto. Tá parado, pô. E assim, o que eu falo para meus amigos, que são os meus alunos, que são meus amigos, assim, cara, não te agrega nada. Eu vou dizer assim, ó, eu leciono programação, tá? Numa noite de programação, o que eu ensino para pegar uma turma de 40 alunos, se eu pegar dos 40 alunos, vamos lá, são chutes, tá? 10 não sabem por que estão ali. Os outros 10 querem muito, mas não... É igual tocar... Rony, eu tenho uma guitarra, eu tenho 2 guitarras, tá? Eu tenho uma na empresa... Tu é guitarrista. Calma, pô. Eu tenho uma na empresa, eu tenho uma em casa. Essa história aí. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma em casa. Só tá pra pendurar lá, porque não sai, cara. Não sai nenhum parabéns pra você. Tem um pouco do dom, cara. Tem um pouco do dom. Então, tem 10 pessoas lá, as outras 10, que, porra, querem muito, mas não tem o dom de tocar guitarra, não tem o dom de programação. E o restante que tem a condição de ir, cara, eles ficam arrastados. Tá lá por estar. Entendeu? É. Ficam arrastados. Não, Rony, até assim, ó, tem um grupo pequeno, sei lá, das 45 pessoas que tem, eles podem estar lá, mas eles já um exercício que eles fazem em 5 minutos, eles esperam a noite toda, porque eles estão arrastados pelo movimento dos que estão perdidos, tal. Cara, não faz mais sentido isso, eles têm razão, pô. Eles não podem ficar lá. O que tem que fazer? Vão fazer um bootcamp. Cara, o cara fica na frente do computador, ok? Depois pega uma aula não gravada. Porque, pô, tu vai pro ensino superior, hoje um monte de aula gravada, EAD, faz esse negócio... Cara, gente, tudo bem, tem coisa que funciona, mas tem coisa que não funciona, pô, né? Então, se você vai lá e pega uma situação gravada, não, pô, faz um bootcamp, pega uma aula ao vivo, tira a tua dúvida one-to-one, né? O cara a cara, face-to-face, né? E resolve, pô. E assim, aquele teu probleminha lá, roda. E o mais importante, a universidade, Rony, brasileira, ela não é uma universidade empreendedora, é uma universidade com diploma, pô. Então, assim, cara, não, ó, faz um aplicativo, nós já vamos botar para vender, vai a prefeitura não sei o quê, a empresa tal, não sei o quê, vamos fazer. Não, pô, a gente não tem essa cultura, não tem essa situação. Se tu for ver o modelo, eu estive em Stanford no ano passado, cara, a pegada é outra. Em Stanford, Anderson, é o maior centro de inteligência artificial do mundo, né, na Califórnia. Cara, lá tudo é estudado, é entregue, é vendido. Né? A troca, ao vender não é o dinheiro, é vender pelo sucesso, né, por estar contribuindo também, né? Até porque, na verdade, o que estimula, no final das contas, é o fechamento, é a culminância, né? E é a recompensa. E a gente aqui só inicia os troços e não termina, cara. Isso desde o campo político, dentro do campo social, dentro do campo da infraestrutura do país. A gente começa os negócios e não tem fim. Nunca termina, né? Então, assim, um princípio de até mesmo de consolidação de aprendizado é a culminância, é o fechamento. Tão bom quanto iniciar, tão bom quanto percorrer, mediar as situações de desafios no trajeto. É fechar, é olhar para trás e fechei, né? Fechei uma etapa, ela está consolidada, né? A partir disso eu consigo estabelecer o próximo caminho. Não, cara, como tu falou, o negócio aqui é empurrando. E, infelizmente, não está só no ensino superior. O nosso ensino médio hoje, ele é exatamente assim. Eu já falei várias vezes aqui que eu imagino o nosso ensino médio o seguinte, né? Eu fui criado em sítio, então eu sempre uso essa analogia, né? De a gente tá lá enchendo linguiça, né? Você conhece Sim. o processo, você joga a carne, né? E vai moendo, e lá no final tem uma tripinha, certo? Seja ela sintética ou natural, e você vai enchendo. Eu imagino a boca dos nossos alunos de ensino médio lá na ponta. E a gente empurrando o conteúdo dos caras, empurrando o conteúdo desses meninos e essas meninas. Cara, o conteúdo hoje que um aluno de ensino médio aprende em química, né? que aprende em química, ele poderia quase fazer meio curso de biomedicina ou de farmácia. A quantidade de conteúdo em química que ele tem no ensino médio. Daria para eliminar aí, cara, olha, não sei se não elimina 1 ano e meio ou quase 2 de farmácia ou bioquímica, tá? Ou biomedicina, se a gente pegar o conteúdo. Então, isso também deixa o jovem exausto, entende? Porque ele não tem esporte,
tá? Ele não tem música, ele não tem teatro, ele não tem produção cultural, ele não tem produção de laboratório, ele não tem empreendedorismo de verdade, ele não é estimulado a atividades sociais, ele não vai num hospital, ele não vai num lar, né? Ele não faz uma atividade ambiental. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Cara, eu tenho que te encher de conteúdo, porque já tem avaliação, já tem vestibular, já tem Enem, já tem isso, etc. Anderson, eu não sei, eu não tenho propriedade para isso, talvez vocês consigam me ajudar, mas assim, o ensino médio, né, o que eu vejo que acontece fora do país, né, Israel. Eu visitei algumas empresas e eu olhei um movimento, depois eu visitei outro, eu olhei o mesmo movimento. O que acontece? No mesmo prédio da empresa tem uma escola na base, e os filhos daquelas pessoas que estão trabalhando estão lá na escola na base. E outra coisa, a escola faz... depois eu fui atrás, né? A escola tem a teoria e tem o hands-on, tem a prática, né? Isso lá em séries iniciais, né? O ensino médio, né? Cara, cadê isso no Brasil? Eu não consigo enxergar, né? Eu vou te falar que o novo, que agora é novo ensino médio, ele até tenta trazer uma proposta inicialmente no novo ensino médio, para você ter essas trilhas através de itinerários formativos para colocar a prática, né? Colocar a mão na massa. Mas o nosso modelo é tão engessado, o nosso modelo é tão burocrático, e as universidades têm muita culpa nisso, porque mesmo que você faça um ensino médio inovador, você cai num funil de um processo seletivo para uma graduação que é obsoleto, que é desgastante, que é retrógrado com relação a essa geração que nós temos de adolescentes, que as escolas de ensino médio acabam não conseguindo se renovar. E aí você cria uma desigualdade maior ainda entre as escolas. Porque você vai ter aquelas escolas que vão efetivamente conseguir preparar um aluno, e o aluno vai estar engajado para entrar numa graduação, numa USP, numa UFMG, numa UFSC da vida, e o aluno lá na outra ponta que mal e mal tem uma informação para tentar buscar algo em alguma Unisquina, num EAD, quem sabe. Ô, Rony, eu queria provocar vocês agora, o entrevistado fazendo pergunta. Como a gente pode fazer para resolver isso, pô? Quais são as ações? E junto a gente tá movido para isso. Ah, porque o Ministério da Educação... Vamos lá, pô. Né? Ah, porque a legislação... Olha só. A legislação foi escrita por alguém. Foram por seres humanos, não foram? O que nós somos? O que pode... Por que não pode mudar? Ah, não, mas é difícil. É difícil? É ok. É impossível. Não é impossível, pô. Então a gente tem que... eu vejo isso, né? Talvez eu esteja no auge da minha vida produtiva, então tudo para mim tem solução, né? Tudo tem solução. Então, assim, o que nós temos que fazer? Movimentar isso. Primeiro, o que tem que ser feito para mudar? Né? Porque nós temos um... Não sei se é hiato que eu vou falar, mas nós temos um buraco negro, talvez, né? Do que hoje a educação está formando. E está aumentando esse buraco. Né? Gente, tem coisa assim que eu fico assustado na parte acadêmica, tá? Porque assim, nós estamos formando gente, cara. Tipo assim, em todas as áreas, bem complicado, tá? A IA vai nos ajudar com esse buraco em algumas coisas, mas tipo questão de saúde. Eu tenho muita... Pô, daqui a pouco eu tô com mais idade, cara. Quem são os médicos que vão cuidar de mim, tá? Uhum. O modelo que... Os médicos que cantam hinos racistas nos jogos universitários, que baixam as calças e mostram os órgãos genitais para seus colegas que estão jogando vôlei, que fazem... Anderson, a gente tem que ocupar o espaço, a gente tem que mover, fazer movimentos, discutir mais, provocar, entendeu? Provocar. Pô, o que nós estamos fazendo aqui, pô? Né? Por que nós não podemos ser agente de transformação, de mudança efetiva, entendeu? O que tem que ser feito, né? Então, eu volto tudo, tá? Eu volto tudo. Rony, é educação, cara. É educação, diga assim, ó, eu tenho eu vou falar que é uma ideia, tá? Não vou dizer nem que é projeto, nem medida constitucional, nada. Vou dizer que eu tenho uma ideia, né? Vamos supor, hoje nós estamos num Estado democrático. O analfabeto vota e o PhD lá também vota. São todos seres humanos, pessoas, um para um, né? Eu questiono, tá? É um questionamento, não é mais ou menos, é só um questionamento. Por que a pessoa que está desprovida da educação e tem um peso... tem um peso 1, e o cara que se formou, teve educação, tal, cara, todo mundo, ou melhor, grande maioria das pessoas passam grandes dificuldades para se formar, né? Por que aquele cara lá
que passou toda a dificuldade, a cada escolha uma renúncia, escolheu estudar e tá buscando, tal, que tem lá um PhD, ele tem o mesmo peso daquela pessoa que é analfabeto. E outra coisa, tem um analfabeto, ok. Tem um analfabeto que é analfabeto de opções, outros nem tanto, né, que são forçados. Não. Por que não começa a discutir isso? Né? Porque assim, um cara não tem formação nenhuma, ele vai voltar, ok, tem um peso. O cara que tem um PhD, não, ele tem um peso 1.1, por exemplo, mas tem um peso diferente. Por que isso, gente? A democracia, no nosso país ignorante, ela vai sempre prevalecer a ignorância. Vai ser sempre uma vala rasa. Isso. Vai nivelar por baixo. E eu tô falando, Rony, só um canto, tá? Só um ponto, só um ponto dessa idiosincrasia, né? Só um lado extremo. O outro lado extremo é o seguinte: gente, quem nos governa hoje, seja um vereador, um prefeito, um governador ou um presidente da república, tá? Cara, quais são os predicados, quais são os pré-requisitos para esse cidadão assumir esse cargo? Outra coisa, eu vou ler recentemente, existe uma organização que se juntou e fez a lei da ficha limpa. E tá em vigor. Por que nós não podemos fazer? Não precisa ser agora, Anderson. Pode ser lá em 2005, 2100. Que aquelas pessoas que se entraram num partido, da 2100 para frente, eles têm que ser graduados ou pós-graduados, ou mestre ou doutor. É lá na frente, não é agora. A gente já está garantindo, gente, que o país daqui a 50, 70 anos já vai estar com a base educacional. Que esse cara que vai estar hoje liderando os nossos recursos, né, ele tem uma base, ele sabe o que é uma contabilidade, sabe o que é um passivo, o que é um ativo, sabe o que é um planejamento orçamentário, ou se ele não souber, ele tem uma noção, vai chamar o especialista, mas tem aquela noção. Hoje não tem isso, gente. Na Secretaria de Saúde você vai ter pelo menos um médico, seria o ideal. Sobre isso, Na Secretaria da Educação você vai ter um educador, um pesquisador, um mestre, um doutor em educação. Lá na parte de infraestrutura você vai ter um engenheiro, um urbanista. Sobre isso, né? Então, ou seja, né, nas especialidades que governam uma pequena cidade ou um país do tamanho continental, você vai ter pessoas que têm domínio sobre os conteúdos que são regidos a partir daquele orçamento, né? Então, se eu estou falando de qualquer um dos campos, né, que regem qualquer, enfim, comunidade, né, seja qual for o tamanho, seria o ideal, né? E aí, quando você pega hoje, por exemplo, quem está à frente das mais diversas secretarias, dos mais diversos municípios, são cargos basicamente políticos e às vezes até familiares, né? Que ainda existe, não deveria, mas ainda existe, né? É a sogra, é o cunhado, é o namorado da minha filha e etc. E as pessoas que não têm nenhuma habilitação, nenhuma condição de, por exemplo, tomar uma medida sobre qual é a necessidade da educação do nosso município, né? Rony, eu acredito, desculpa, Anderson, eu acredito que o primeiro ponto, uma palavra que antecede tudo isso: coragem. Coragem de falar isso, pô. E outra coisa, coragem de falar e também não ser censurado, né? Uhum. Porque a gente mexer nisso de novo, tudo, a base, educação. Eu vou falar um negócio que eu venho falando há muito tempo. Gênio da lâmpada, se isso existisse, né? Gênio da lâmpada viesse para mim, Jean, não é 3, é um único desejo. Pô, que isso se existisse, né, que fosse provocado e acontecesse comigo. O único desejo. Enquanto pessoas falavam, não, eu quero ter toda a abundância, toda a riqueza do mundo, não, eu quero ter vida eterna, eu quero ter o homem, a mulher mais bonito. Não, gente, tá tudo bem. O meu único desejo é um só. Que todo mundo, todo o planeta Terra, todas as pessoas, todos os humanos tivessem a educação no mesmo nível. E a gente conseguir discutir de uma forma inteligente o que está acontecendo com o nosso planeta. Como a gente pode evoluir, quando a gente pode avançar com todos os países. Gente, eu falo isso porque a base de tudo precisa ser educação. Precisa ser educação. E se você tem essa educação, você não vai colocar a COP30 numa capital de um estado que é campeão de queimadas mundiais, né, e nacionais. Você não vai colocar um evento dessa grandeza numa cidade que não tem sistema de hospedagem, de hotelaria compatível ao tamanho do evento. Você não vai permitir que um hotel que cobrava R$70 a noite faça lá uma mudança de fachada e passe a cobrar R$7.000 a estadia, né? Então, quando você tem educação, você evita essas aberrações
essas total discordâncias que são... Ignorante, né? né? Uma coisa bizarra, tá certo? E aí você chega até a se envergonhar, né? Quando você olha assim, cara, o meu país tá fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Cara, o troço... Cara, eu vi uma foto de um hotel, velho, que é absurdo. R$70 a noite, não é a hora do motel. E os caras só mudaram lá para Hotel COP30 e estavam cobrando R$7.000. Os países de receita mais limitada, como... não sei se fala Tuvalu ou Tuvalu, que é o menor país do mundo, né? Que inclusive, a principal receita desse país, sabe qual é? É como o final deles da internet é TV, tá? Como o nosso é BR, eles vendem O ponto TV. ponto TV para companhias de televisivos do mundo todo. A principal fonte de renda deles é isso. E aí eles e outros países, tantos similares a essa condição, pedindo, pelo amor de Deus, nós não temos diárias, né, as diárias das delegações, né? Ó, vocês podem gastar até tantos dólares por noite, tantos dólares por comida, tantos dólares, né, etc, né? Então, os países querem mandar as suas delegações para participar num evento que tem pelo menos a intencionalidade, né, me parece ser adequada, né? Mas aí eles falam assim, olha, a gente não vai, né? Então, assim, quando você cria uma situação em que países que são extremamente afetados por questões ambientais, como Tuvalu, me perdoem, porque é um país que vai desaparecer em função do aumento das marés, quando se impede que um país que vai desaparecer daqui a uns anos não possa estar na discussão mais importante do mundo ambiental, aí perde total função, né? A função do evento se perdeu, né? E isso passa por onde? Educação básica, cara. Porque assim, por que nós estamos tão gananciosos, em que a ganância é justamente um dos pontos que está destruindo o planeta, e o evento é para não... o evento se objeta o contrário disso, e nós estamos ensinando o pior disso. Ou seja, no momento em que nós deveríamos ser a nossa melhor versão, nós conseguimos ser a nossa pior versão, cara. Então, e aí vai, porque é educação, cara, é educação. Eu diria que... Eu não lembro a citação toda, nem o autor. Mas o final é marcante porque ele diz que o que preocupa ele é o silêncio dos bons. E aí quando tu fala que a gente precisa de coragem, né? Você precisa falar. Eu acho que a mudança da educação ela parte desse princípio mesmo e realmente nós combinamos nos nossos ideais, né? Ou as nossas utopias, mas que não sejam utopias, mas que sejam a nossa realidade através da coragem de buscar através da educação uma mudança. O que eu vejo de algo que fica num looping e que às vezes a gente acha que não tem solução é o quanto as pessoas são corruptíveis em todos os meios, né? O quanto existe de corrupção nesse meio, em todos os níveis, né? A começar pela própria educação. Se tu pudesse resumir, porque a gente já está indo para uma barca final, por incrível que pareça, aí o tempo passa rápido num bate-papo desse. Se tu pudesse resumir, né, em uma frase, em um conceito, um primeiro passo para essa mudança, né, em que a gente pudesse mobilizar, usar os canais para que isso pudesse instigar, fazer as pessoas refletirem a respeito. O que tu instigaria nesse momento? Até para quem está nos assistindo, para quem vai assistir isso daqui a um dia ou daqui a 10 anos. Rony, eu acredito que a primeira situação é a gente ocupar os espaços. Ocupar os espaços. Quem tem a condição de ocupar o espaço e promover a mudança, assim o faça. Eu falo isso não de uma forma corrupta, talvez, porque a gente muitas vezes fala e não participa, né, do movimento. Eu fiz algumas escolhas e hoje eu venho ocupando espaço. E é duro, tá, gente, ocupar o espaço. A gente se expõe, a gente escuta coisas assim que as pessoas nem sabem quem tu é, assim, cara. O que esse cidadão tá falando não tem a mínima noção. Né? Os mantenedores do status quo. Do sistema, exatamente. Eu faço eu deixo uma breve reflexão, um pensamento, assim, não reflexão, um pensamento, né, que nós possamos ter tempo em tempo.
Reparem hoje onde estão os melhores brasileiros, os melhores cientistas brasileiros. Veja se eles estão no Brasil. Cara, a minha criação, quem fez a minha criação, a base da minha educação foi o meu avô era militar. A minha avó, o meu avô militar, ele sempre, duvidando do que a gente ia ser, porque era um momento bem difícil, família muito com severos problemas, né? Ele sempre criticava, e aquela crítica dele foi me gerando uma motivação assim, cara, eu vou ser alguém na vida, cara, eu vou ser alguém na vida e vou, enfim. E a minha avó falava o seguinte, minha avó e meu avô foi quem me criaram, né? Eu vou te dar o que é mais rico na vida, eu vou te educar. Ô vó, eu preciso de um curso lá na escola tal de computação. A avó te dá, vó, me dá uma bicicleta. Não, bicicleta não. Ô vó, eu vou fazer um curso ali de tal situação. Não, pode fazer. Gente, e a minha avó me deu uma maior riqueza, cara, que é a educação, né? Então, quando a gente for falar de tudo, lembra qual a maior riqueza que você pode, né, deixar às pessoas que te custam caro. Se vier a palavra educação, eu faço uma pergunta: qual é a tua contribuição para isso, né? Não só dentro da tua casa, né? Mas a gente conseguir multiplicar isso para o que está ao nosso redor, né? Então, o que eu vejo, né? A gente, quem tem propriedade ocupa os espaços, né? Seja espaço político, seja uma autarquia, né? Porque, gente, é de A a Z, tá? Ou um movimento, ou um projeto, ou uma intenção, ou um grupo, Isso. né? Seja porque tem muitas... Porque tem muita gente, quando a gente fala de situações políticas ou de representativas, se assusta, né? Porque tá desgastante, tá chato, tá complicado, né? E muita gente boa tá deixando de ocupar esses espaços justamente pela polarização que tomou um rumo horroroso. Hoje nós temos uma indústria do ódio, né? Que tá faturando muito, né? Faturando em cursos, seminários, finais de semana, incursões, imersões, livros, podcasts, videocasts, enfim, tem uma indústria do ódio faturando, inclusive com algoritmos, né? Sim. E rapidinho consegue uma coisa incrível. E aí as pessoas boas, com a intencionalidade coletiva, né? Você até mencionou, né? A gente tem algumas coisas que são semelhantes, que a gente tem um ideal semelhante, mas quando a gente for discutir num ponto mais imersivo, é provável, e nós já divergimos várias vezes sobre um assunto que iniciou com um padrão comum, e em alguns momentos o Rony Anderson, mas eu acho que não é por aí a pegada. Eu penso um pouco diferente, né? Eu já refleti, eu já recuei, ele já recuou, e nós já fizemos sinalizações, ou até preferimos em algum momento, não é nós dois que vamos achar essa solução. A gente chegou até um limite, né? E provavelmente, se nós fizéssemos uma imersão em qualquer assunto que no início nós iniciamos coletivamente em sintonia, mas isso não significa que quando nós divergirmos, significa que nós somos inimigos, ou significa que nós vamos nos odiar, ou já tem que rotular a pessoa. Ela é isso, o Rony é isso, o Anderson é isso. Eu já fui classificado tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda, porque eu simplesmente entendi que naquele momento a melhor escolha era algo. Mas eu nem percebi que aquilo era... Cara, mas tu falou que nem fulano de tal... Aí daqui a pouco, mas tu falou que nem fulano de tal. Então a esquerda acha que eu sou da direita, a direita acha que eu sou da esquerda. Aí eu disse, gente, eu sou só o Anderson pensando e refletindo sobre aquilo que eu tenho instrumentos para resolver, né? Claro que vocês podem trazer contribuições e tudo mais, mas assim, eu não preciso ser rotulado nem para cá, nem para lá. Por favor, vamos abrir um pouco mão disso e vamos ver as contribuições em linhas gerais. Então, eu acho que na caminhada... quando as coisas precisam acontecer, e aí eu acho que essa coragem, a coragem não é só ir lá e falar, a coragem também é saber recuar, é também saber assim, cara, minha ideia não é melhor, eu achei que era, mas pô, olha o que o cara trouxe ali, entende? Ele pesquisou, ele foi atrás, ele já experimentou, ele já deu ruim, né, essa alternativa, etc e tal. Então assim, é uma coragem até para ser no sentido corajoso de admitir que não tô com a melhor ideia, Sim. né? Eu posso abrir mão disso, cara, mas os caras não querem abrir mão, né? Quem às vezes quer ser o protagonista nas redes sociais, especialmente, né? Ou protagonista em determinado grupo que ele está inserido, às vezes ele não tem coragem de também ter humildade de dizer assim, cara,
esse não é um momento para eu falar, ou não é um momento para minha ideia ser aplicada, ou de repente não é nem eu a pessoa ideal para nessa ação ser o dirigente, o protagonista, né, o que vai puxar. Então, eu acho que essa coragem, ela parte disso tudo, né? Só que quem quer fazer as coisas não quer vitrine, não quer o protagonista. Às vezes ele prefere nem que o nome dele apareça. Ele, não é verdade? Os maiores benfeitores, só pra deixar me perdoar, os maiores benfeitores do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de não te conhecer pessoalmente, mas eu sei quem é, um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, ele deve ter acho que deve ter mais de 500 pessoas em que ele formou na universidade com recurso próprio, tá? E o nome dele não aparece. Por quê? Porque ele está fazendo isso por uma intencionalidade que não é o status, né? Que não é o reconhecimento social, político, sabe? Não é aquela... Né? Eu não quero que lembrem de mim, né? Por conta disso. Anonimato, né? Anonimato, entende? Então tem muita gente que não quer nem aparecer, cara. Desculpa, pode ir. Perceba, Anderson, existe uma frase, não sei quem é o dono da frase, né? Mas diz o seguinte, que diz o seguinte, né? Onde a ignorância berra, a sabedoria se silencia. Cara, no momento, se a gente quer fazer a transformação, nós precisamos berrar também, né? Porque eu vejo ainda que quem tem um pouco mais de noção, cara, vai, a hora que assim, não, só um pouquinho, cara, não são 7 cabeças, são 8 cabeças esse negócio, cara, não vou nem, cara, vai lá, eu vou pro meu caminho, deixa esse negócio se esvair, né? Então, eu acredito que nós precisamos mudar esse mindset, nós temos que sim berrar tão alto quanto, tá? E outra coisa importante, depois que quando tudo isso tem uma estabilidade que vai ter, tá? Isso vai ter. A gente cita alguns filósofos, né? Silêncio pitagórico, né? Pitágoras falou que onde existe a perfeição, ali reina o silêncio, né? Quando alguma coisa está tão perfeita, não fala. Só respira e vive, né? Então, que a gente chegue, né, a essa máxima desse filósofo, que, né, faz bastante tempo que ele passou por aqui, e que a gente consiga isso. Primeiro, vamos berrar sim junto com a ignorância. Vamos berrar, vamos levantar a bandeira e vamos ter coragem para berrar. Claro, a sabedoria ela vai recuar quando, não faz sentido, realmente essa ideia aqui não volta, recua, mas só que assim, sob que lente? Sob que lente? Sob que viés? Sob que, né? Porque repara só o quanto hoje a tecnologia, as redes sociais, nos encaminham para uma... Tu não forma uma opinião. Tu replica. Tu nem sabe o que tu tá replicando. De novo, volta tudo. Anderson, volta tudo. Rony, educação. Ok? Ouve, processa. Não, porque... Não, só tal situação, só um pouquinho. Ok, agora tenta dar uma investigada mínima antes de tu falar qualquer coisa, pô. Né? Então, que a gente consiga... ocupar os espaços, que nós consigamos ter a coragem, né? E que nós, Rony, vamos berrar, cara, porque assim, ó, eu não quero meu nome em lugar nenhum, cara. Mas eu me pergunto, o que eu tô fazendo aqui nessa passagem, pô? Quantos nós estamos evoluindo com relação à nossa frequência nesse universo, entendeu? O que nós estamos deixando? Porque isso é mais do mesmo, cara. Né? Não precisa ser nem um salvador do mundo, né? Mas, cara, a nossa contribuição enquanto reflexão, enquanto pessoas que estão pensando com propriedade, com causa, né? E assim com propósito, né? Que nós não podemos nos silenciar, nós temos que ocupar o espaço, falar um bom tom, alto e bom tom, e se preciso for, berrar, né? Rasgar o peito e berrar, não, vamos para outro caminho. Essa é a minha visão, gente. Muito bom, professor, doutor. Tá apresentando o livro aí. Mentes, Máquinas e Algoritmos. Cara, sensacional. E a chance de poder comprar o livro pelo Instagram, redes sociais, como é que o público pode encontrar, se tiver como encontrá-lo? Porque, assim, a gente tem, né, naturalmente aqui uma edição, né, ou um exemplar que está até com dedicatória, né? Esse é meu.
Anderson, o que eu vou propor? Depois aqui nessa edição aqui, a gente coloca lá o link, né, para fazer isso. Lembrando que 100% do lucro do livro é revertido para a caridade, né? Certo. Nosso objetivo é comprar cadeira de roda e macas para os hospitais, tá? E a gente, de uma forma anonimata, tá? A gente faz isso, entrega até... Nós fizemos uma entrega faz, sei lá, umas 3 semanas em Joinville, e o pessoal não queria receber porque não sabia onde é que vinha e se estava no lugar certo, né? Sim. Daí assim, gente, ó, é uma doação, só recebam, né? Então 100% do que a gente vende, né, a gente leva para esse movimento. E, gente, é mais um ponto de vista que a gente tem aqui com relação à administração não só de empresas e órgão público, mas quem sabe da nossa vida, né? Que a gente consiga dar alguma contribuição para alguém que possa... Cara, se nessas 100 e poucas páginas, se tiver uma frase que levar para o coração e a gente conseguir levar, é isso que está valendo. Se tem um cara que traz as duas vertentes aqui e que eu admiro muito, é esse cara, que ele traz essa questão toda da tecnologia, da inovação, e traz uma humanização incrível acerca dos assuntos que ele trata. Fantástico, eu sempre aprendo contigo. Obrigado, Rony. Quero agradecer também a Escola em Voz aí, parabenizar pelos 10 mil seguidores. Estamos chegando. Acho que acho que agora na virada. Já foi, Anderson. Já foi. 100 mil? Não vai vir 100 mil? Ó, não bota pilha que eu boto de robozinho lá. Não, tem que ser real. Não, os caras existem. É o que eu digo. São pessoas que realmente têm gostado, né, do nosso conteúdo, e é um público bastante fiel, né, e vem crescendo organicamente. A gente tem paciência, né, para aguardar e chegar nos números que a gente entende, né, que são números assim, cara, poxa, que bacana que a gente está nessa faixa, nesse patamar. Mas é muito difícil porque realmente o programa ele é bem segmentado, fala de educação, muito do sul do Brasil, com muito pé em Santa Catarina, e a gente passa bastante pela educação privada, né, em especial. Então, assim, quando você pega, né, os recortes, 10 mil seguidores ou 10 mil membros, né, no canal é bem representativo dado ao nicho que onde nós ficamos a nossa bandeira. E né, o próprio tempo que nós estamos aí levantando essa voz, né? Recém-completados 1 ano. Parabéns, gente. Então, fazendo isso. Mas que bom. Mas sempre recebendo pessoas de garbo e elegância. Sempre. Como o professor doutor Jean Carlos de Abreu, que veio aqui falar um pouco sobre o seu livro, Mentes, Máquinas e Algoritmos, e trazer reflexões acerca da educação que são extremamente necessárias. Eu tenho certeza que eu, Anderson, vamos sair daqui desse episódio refletindo mais e mais crentes do que nunca de que este canal, de que este espaço é um espaço, sim, para levantar a voz, para se falar em educação, para se falar como se muda a nossa nação, como se muda o mundo através da educação. Obrigado, Jean, obrigado por ter aceitado esse convite. As portas vão estar sempre abertas aqui para você. Nos inclua na sua voz, nós gritamos contigo pela educação, e eu tenho certeza que isso também vai alcançar você que está nos assistindo. Muito bem, esse foi mais um episódio do Escola em Voz. Você que está curtindo e está apreciando o nosso trabalho, não esqueça, né, de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também seguir o Escola em Voz nas mais diversas plataformas, nas redes sociais. Se você gosta de treinar ouvindo um bom conteúdo, você pode também, através do Spotify, ir lá ouvindo, né, os nossos conteúdos. E se gosta de assistir, dá para assistir até lá na sua sala, né? Eu gosto muito de assistir nossos episódios no O pessoal sofá. gosta de ver a tua lata, né? Acho que é né? acho que tu é mais, cara, seu rostinho mais charmoso. Então, galera, é isso aí. Até um próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.